graça e a paz são a todos o Bíblia, Livros e Café. Eu já apresento o vídeo. Existe pecadinho e pecadão? Existe diferença entre pecados? O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, diz que só existe pecado porque existe lei. O pecado é uma transgressão da lei. Então, será que a lei é ruim? Não. O apóstolo Paulo diz que a lei é boa e um mandamento santo, justo e bom. Ruim somos nós. A lei é espiritual e nós somos carnais. O pecado, tomando a ocasião de uma coisa que era boa, a lei, me enganou e me matou. Quem me livrará do corpo desta morte? Por graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar dos nossos pecados. Certo. Tiago, no capítulo 2, versículo 10, ele fala que se você cair em um único mandamento, você é culpado de cair em todos. Muitos evangélicos utilizam até desse texto para dizer que não existe diferença entre pecado. Todo pecado é uma transgressão contra Deus, nos faz separar de Deus, porque o que separa o homem de Deus é as suas transgressões, como diz o profeta. Então, perderam o senso das proporções. Eles não sabem o que é um pecado grave e o que é um pecado menos grave. Não tem essa distinção. Por exemplo, quando eu estudava na universidade, tinha a fila do almoço. Eles diziam: não furo fila, porque furar fila é corrupção. Como é que nós podemos falar dos nossos políticos que estão roubando milhões, nós estamos aqui furando fila? Então, ele não sabe que roubar milhões e milhões de várias pessoas é mais grave do que furar uma fila. Ele sabe que aquele que rouba um palito de fósforo é a mesma coisa de roubar o Banco Central. Então, por exemplo, você vê na televisão a notícia de um estuprador que estuprou dezenas de mulheres, e estuprou várias criancinhas. Então, você pode colocar no mesmo patamar um estuprador de criancinhas e uma pessoa que, sei lá, por exemplo, xingou um político. Então, um assassino em série, você colocar no lugar de um irmão da igreja, que por acaso escorregou em alguma pequena falta. Ou o Hitler, Mao Tse Tung, Stalin, no mesmo patamar do que nós aqui, que cometemos um pecado, sei lá, mentir, por exemplo. Então, é uma neurose maluca, no meio de muitos protestantes, pessoal. Não é que seja no meio dos pequenos da igreja, não, é no meio dos teólogos mesmo. Eu estava procurando, fui professor de escola dominical durante muitos anos, estava procurando aqui em algumas revistas da escola dominical, mas não encontrei, uma revistinha em que o articulista defendia que não existia diferença entre pecados. Pecados eram todos iguais perante Deus. E você vê que isso não está apenas na pequena base da igreja, não, está no alto escalão da teologia. Então, eles não sabem que pecado tem diferença de gravidade. Existem pecados mais graves e pecados menos graves. Isso é notório. E existem também atenuantes. Se você ler até o catecismo da igreja católica, existe atenuantes e agravantes de pecado. Então, por exemplo, se fosse para seguir a lei à risca, quando Davi premeditou a morte de Urias e adulterou com Betseba, Davi tinha que morrer. E só que o próprio Deus, através do profeta Natan, comutou a pena, não para a morte, mas que Davi nunca mais sairia a espada da casa dele, e o filho dele iria morrer. Então Deus comutou a pena. O que era pena de morte, segundo a lei de Deus, Deus atenuou. Então, existem pecados graves, pecados menos graves, e existem fatores atenuantes e fatores agravantes. Mas com os protestantes só aceitam o sola escritura. Então vamos para a escritura. Então vamos lá, pessoal. Como o protestante só aceita tudo à luz da Bíblia, então vamos para a Bíblia, Sola escritura, então vamos para a sola escritura. Eu nem vou falar dos graus do adjetivo,
grau comparativo, superioridade, inferioridade, grau superlativo, relativo de superioridade e inferioridade, para não dar nó na cabeça de pastores, né? Porque esse negócio de português é para os fracos, né? Leitura de português, interpretação de texto é para os fracos, né? Só a escritura, só a Bíblia. Meu amigo, mas você esquece que a Bíblia está escrita na língua portuguesa. Se você não sabe português, você não vai entender nada. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia, né? Vamos tentar explicar de forma simples. Primeira pergunta. O apóstolo Paulo já nos disse que o pecado está relacionado com a lei, com os mandamentos, né? Então, só existe pecado, só existe transgressão porque existe o mandamento da lei, né? Então, se existir um mandamento maior, a transgressão desse mandamento maior é um pecado maior do que a transgressão de um mandamento menor, meu filho. Então vamos lá. Existem mandamentos menores do que outros? Sim, né? Se eu for abrir em Mateus 5,19, né? Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim os ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus diz que existem mandamentos menores. Então, se existem mandamentos menores, é porque existem maiores, meu filho. Então isso é básico. Vamos lá. Existem mandamentos principais em relação a outros? Perguntaram a Jesus, né, em Marcos capítulo 12, qual era o principal mandamento. Principal. Jesus respondeu, o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amar ao Senhor teu Deus, todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Marcos 12, 29, isso aí, né? Então existem mandamentos principais. O próprio Jesus está dizendo ali qual é o mandamento principal. Existem grandes mandamentos? Sim. Né? O intérprete da lei pergunta, experimentando Jesus, perguntou-lhe qual era o grande mandamento da lei. Perguntaram para Jesus, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então existem grandes mandamentos. Se existe grande mandamento é porque existe o pequeno mandamento, meu filho. Ou está difícil? Então vamos lá. Existem preceitos, regras ou mandamentos da lei mais importantes do que outros? Será que existem mandamentos mais importantes? Jesus afirma que existem mandamentos mais importantes na lei do que outros. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei. Então existem preceitos mais importantes do que outros, meu filho. A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então vamos lá, nós já vimos que existe diferença entre mandamentos. Agora vamos analisar os pecados. Existem pecados grandes? Já que existem grandes pecados? Muitos protestantes dizem que não. Até amigos meus, muito estudiosos, dizem que não existe diferença entre pecados. Então vamos lá. Existem grandes pecados? Em Êxodo 32, nós vemos ali Deus mostrando que existe um grande pecado. Êxodo 32, 30 e 31. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, que era a adoração do bezerro de ouro. Agora, porém, subirei ao Senhor porventura e farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Confiram lá em Êxodo 32, 30 e 31. Então, se existe grande pecado, é porque existe um pequeno pecado. Tá? Dá para entender ou tá difícil? Então, existem pecados maiores do que outros? Sim. Quer ver? Quando Pilatos diz a Jesus que tem autoridade para crucificá-lo, né, ou soltá-lo, Jesus responde em João 19, versículo 11: nenhuma autoridade terás sobre mim,
se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Opa! Jesus está dizendo que quem o entregou a Pilatos tem um pecado maior, meu filho. Então o pecado de Pilatos é menor. Olha só a Escritura arrastando, destruindo com essas interpretações de vocês, né? Existem pecados que são para a morte e outros que não são para a morte, sim. Né? Existem pecados para a morte e existem pecados que não são para a morte. Isso aqui está aqui no Catecismo da Igreja Católica, no número do 1854 a 1864, né? A diferença entre pecados mortais e pecados veniais. Então, se na igreja evangélica o pessoal lesse isso aqui, deixaria de perder um tempo muito precioso, tratando de besteiras aí. Inclusive ele fala nesses números também dos agravantes e atenuantes dos pecados, né? Mas vamos para sola Escritura. Protestante só aceita a Bíblia. Existem pecados que são para a morte e outros que não são para a morte? Sim. Né? Você abre lá em 1 João 5, 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Então o apóstolo João está dizendo que há pecados que são para a morte e há pecado que não é para a morte, né? Que o catecismo já diz aqui. O catecismo já diz, são os pecados veniais e os pecados mortais, né? Então, outra diferença entre pecados, né? Pecado contra o próprio corpo e pecado fora do corpo, né? Existe outra diferença de pecado. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, Romanos 1,18, aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Então existe pecado contra o próprio corpo, existe pecado fora do corpo. Mais diferença entre pecados. Existem pecados que são contra o corpo e o sangue de Cristo, que é tomar a Santa Ceia indignamente, né? Se você tomar a Santa Ceia indignamente, você é pecado contra o corpo e o sangue de Cristo. É como se você tivesse crucificado Cristo. Pecado de crucificar o Cristo. Então, 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 29, 1 Coríntios 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, todo pecado tem perdão, né? Jesus morreu para nos purificar do nosso pecado. Mas será que todo pecado tem perdão? A Bíblia diz que há pecados que não têm perdão, meu filho. Né? Que é o quê? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ver na Bíblia. Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Não tem perdão. E se qualquer disser qualquer coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 31 e 32. Então, nós vemos que há pecado para a morte, há pecado que não é para a morte. Há pecado contra o próprio corpo, há pecado fora do corpo. Há pecado contra o corpo de Cristo e há pecado que não é contra o corpo de Cristo. Há pecado que tem perdão e há pecado que não tem perdão, meu filho. Então, existe diferença entre pecados. Existe pecadinho e pecadão? Existe sim. Né? O Moisés disse que o povo pecou grande pecado, né? Fazendo o bezerro de ouro. Existe. Então, essa aí é a minha resposta aos amigos que ainda defendem essa teoria de que pecado é tudo igual, né? Não existe pecadinho e pecadão. Então, forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima.